Olá, Nono, tudo bem? Espero que esteja tudo bem, tudo tranquilo. Espero que vocês estejam em casa, né? Na quarentena. E em breve estaremos juntos novamente, tá? Vamos começar a matéria nova, tá bom? Eu tinha passado a matéria de genética. Eu vou pedir também para vocês acessarem o Google Sala de Aula, tá bom? Dentro da plataforma do Pitágoras tem. É importante porque a cada semana a gente vai estar, não só eu como todos os professores que dão aula para vocês, estaremos divulgando ali uma lista de exercícios. Então é importantíssimo que vocês acessem para vocês poderem baixar. E vocês podem também me dar um retorno. Professora, peguei. Professora, eu estou com dúvida em alguma coisa, em alguma questão. Isso aí é de extrema importância, tá ok? Olha só, gente, vamos começar a falar aí de uma matéria bem legal, que é chamada biotecnologia. O que é isso aí? Vamos juntar aí. Bio, vida, tecnologia, então significa tudo da área da tecnologia, tudo da área de dentro da pesquisa, mexendo aí com seres vivos, tá? Isso aí é um grande boom, aí, um grande marco na área da medicina, não só medicina, como biomedicina, como a própria biologia. Então, essas áreas aí, elas usam o mecanismo de biotecnologia, eu acho que diariamente, tá? Então, depende de cada caso e a gente vai ver aí. Vamos então falar sobre, para vocês poderem entender um pouquinho melhor. Olha só, a biotecnologia é a área da ciência e tecnologia que desenvolve técnicas utilizando seres vivos ou parte deles para obter produtos ou resolver demandas do interesse humano. Então, mais uma vez, essa área da ciência e tecnologia que desenvolve técnicas, está utilizando seres humanos. Então, muitas das vezes, usa o ser humano como cobaia, tá bom? Ou parte aí algum material, nem que seja o cordão umbilical do recém-nascido para o trabalho de células-tronco, que vocês vão ver aí mais adiante. Não sei se é essa aula ou a próxima. Então, isso tudo aí é para resolver questões mesmo do interesse humano, tá? Quando fala em seres vivos, não está falando de nós apenas, está falando de qualquer ser vivo, seja planta, micro-organismo, tá? Uma bactéria. Então, qualquer tipo de ser vivo usa aí algum material dele para fazer algum tipo de trabalho aí que melhore a área da saúde, tá? Então, uma das técnicas que a gente tem aí é na produção de biocombustíveis. São as plantas oleaginosas, ou seja, aqueles vegetais que possuem substâncias em forma de óleos e gorduras que podem ser extraídos a partir de determinados processos. Entre os vegetais mais empregados aqui no Brasil, tem a cana-de-açúcar, mamona, palma, girassol, babaçu, a soja e o milho. O milho é o mais utilizado nos Estados Unidos, país que, assim como o Brasil, produz etanol em larga escala, tá? Então é por isso que você vê no posto o etanol, que é o álcool, ele é mais barato do que a gasolina. Por quê? Porque aqui ele tem em larga escala, tá? Então o biocombustível é dentro da área da biotecnologia. A gente também tem animais geneticamente modificados, tá? Que é em torno da clonagem e da aplicação de vacinas no uso veterinário. A ovelha Dolly, eu vou explicar desculpa, a historinha dela, e ela foi a primeira ovelha clonada, tá bom? E ela foi, na época, um marco para a ciência. Alimentação, laticínios, bebidas alcoólicas, na própria saúde, como medicamentos, antibióticos, hormônios e vacinas. A gente também tem aqui na agricultura, como biopesticidas, seleção genética e no cultivo de plantas geneticamente modificadas, que a gente chama de transgênicos, com as variantes transgênicas respondendo por mais de 85% das atuais lavouras do produto no Brasil e nos Estados Unidos. Não é de se esperar que a pipoca consumida no cinema, por exemplo, venha de um tipo de milho que recebeu em laboratório um gene para tomá-lo tolerante a herbicida, tá? Para não vir nenhum tipo de praga. Ou um gene ou um gene para deixá-lo resistente a insetos ou ambos. 18 variantes de milho geneticamente modificados foram autorizados pelo CTN Bio, órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, para ser aprovada aí na comercialização, tá? A gente vai falar também um pouquinho aí mais para frente.
Óleos de cozinha, os óleos extraídos da soja, do milho e do algodão, os 3 campeões entre a cultura geneticamente modificadas e cujas sementes são uma mina de ouro para cerca de 10 multinacionais que controlam o mercado mundial. Chegam à prateleira com a reputação manchada, mais pela sua origem do que pela sua presença de DNA ou proteína transgênica, tá? Porque teve muito bafafá nisso daqui. A soja também na produção, mamão-papaya, na produção de pão, bolos e biscoitos, trigo e centeio, eles são os principais cereais usados para a fabricação de pão, continuam sendo plantados de forma convencional e não há variedades geneticamente modificadas em vista, tá? Então eles usam também. E aí a gente pode vir a falar sobre o DNA para identificação das pessoas. Vocês já fizeram habilitação? Se vocês nunca fizeram, vocês vão ter que, quando fazer lá o documento, vocês vão ter que marcar aqui a sua digital. Na verdade, aqui achei a câmera. Na verdade, são todas as digitais de todos os dedos, tá? Então, essa daqui ela é a principal lá que você pega e você marca na sua digital. A sua digital, ela é única, tá? Eu acho que só os gêmeos que têm a digital igual. Mas de resto, ninguém tem a digital igual à sua, ok? Tem casos aí de habilitação que elas precisam ser trocadas. Eu lembro que quando eu fiz a minha, eu acho que eu fiz com 14 anos e quando eu fiz 18, eu precisei fazer assim, novamente pela idade adulta, né, já, e depois eu nunca mais fiz, tá? Hoje em dia o recém-nascido, se bobear, já sai da maternidade, a maioria dos casos já está saindo da maternidade com identidade e com o número de CPF, então as coisas melhoraram muito, tá bom? Mas aí, claro que o recém-nascido vai ter que fazer outra, né, porque a carinha lá dele recém-nascido já não dá para uma pessoa de 18 anos, não dá nem para reconhecer que é ele. Então, cada indivíduo tem as suas impressões digitais do dedo, tá? Exclusivas, e o material genético, que é o DNA, apresentam regiões que são exclusivas de cada indivíduo que podem ser usadas para essa identificação. Essas regiões são chamadas de DNA fingerprint, que é a impressão digital. A única exceção são gêmeos idênticos, que eu tinha falado para vocês, né, que apresentam o mesmo DNA e o mesmo DNA fingerprint, tá? Então, como é que é feito aí? A obtenção desse material é feito por um método chamado eletroforese em gel. A primeira etapa é a extração do material genético das amostras biológicas do indivíduo, quando coleta digital vai para essa maquininha ali. Depois, são usadas enzimas de restrição, desempenhando funções de clivagem, que é o corte da molécula de DNA em pontos específicos, em reconhecimento a determinadas sequências dos nucleotídeos, tá? Adenina, timina, aquela parte toda lá. A amostra é colocada em um gel e é submetida a uma corrente elétrica positiva e negativa. Então, o local que o DNA estaciona aqui é chamado de banda, tá? Assim, várias bandas estacionam em diferentes tamanhos. É justamente o padrão de distribuição das bandas que permite identificar o indivíduo, tá ok? Com isso aí, eles usam muito essa parte do DNA na investigação criminal. Então, uma das aplicações possíveis da tecnologia do DNA fingerprint é no reconhecimento de suspeito de um crime. Para isso, é necessário obter uma amostra biológica do suspeito da cena do crime, como um fio de cabelo, um esperma ou até a saliva de um copo. Depois disso, compara-se esse DNA fingerprint, que já foi coletado lá na época que ele fez lá no Detran, né, com a pessoa suspeita. Então, o fio de cabelo, o esperma e até a saliva, se a pessoa teve contato ali com o copo, dá para você fazer e mapear ali o DNA dele, todo o material genético dele, para fazer o teste, tá? Seja em cena de crime ou seja em teste de paternidade também. Não tem faculdade para isso aqui, tá? Tem pós-graduação, então a maioria das pessoas podem fazer, tá? Da área da saúde ou da área de direito pode fazer aí, de investigação criminal, que é uma pós, ok? Aí com isso eu vou explicar essa parte e eu vou dividir essa aula em várias partes para também não ficar muito cansativo, tá? Olha só, para a gente ver aí no teste de DNA como é que é. Eles coletaram o quê? Como é que é o teste de DNA?
Vamos supor que existe aí um suposto pai. A mulher fala que aquele homem é pai daquela criança. Então, vai ser coletado o material genético do suposto pai, vai ser coletado o material genético da criança e da mãe. Fica muito mais fácil. Não adianta só a mãe e a criança coletar material genético. Precisa do homem ali na história, tá? Então, é isso que acontece. É coletado, aí vai fazer essas bandas aqui e vai ver se está dando certo, tá? Se der certo, se der 99%, é pai ali, provavelmente, daquela criança. Pode ser feito também com 2 homens, a mulher está em dúvida. Quem é o pai também é normal. Isso aí são os 2 sangues do respectivo pai, mais da criança. Às vezes nem da mãe pede, mas pede mais da criança para ver qual que casa aí, qual que tem maior proximidade, tá? Esse caso aqui, a gente pode falar aí, vamos supor que essa criança, ela tá lá num abrigo, tá ok? E aí aparece 5 famílias aí falando que são pais dessa criança. Então, 5 casais alegavam ser pais de um bebê. O bebê tá aqui, tá família 1, família 2, 3, 4 e 5. A confirmação da paternidade foi obtida pelo exame de DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura, em que cada casal apresenta um padrão de 2 bandas, do pai e da mãe, que são essas faixas para um suposto pai e outro para suposta mãe, comparados a do bebê. Como eu vou fazer essa identificação? Primeiro, eu tenho que olhar aqui, ó, por banda, tá? No caso, a minha referência é o bebê, é a criança, tá ok? Então, aqui, eu já vou aqui por dedução o quê? Eu já vou por dedução que essa criança aqui na primeira banda não tá pintado, tá? Se não tá pintado, eu já começo por eliminação a eliminar essa família 5 aqui, tá bom? Que já tá pintada. Essa daqui, a suposta família, por enquanto, tá dando certo aqui nessa e está dando certo nessa família 3. Reparem que aqui já está pintado e desse aqui já está pintado. Aí você fala assim, mas da mãe aqui não tá e do pai aqui também não tá. Beleza. Mas outras aí acabam se repetindo muito, tá? Essa daqui, ó, tá pintado. Reparem que aqui da família 3 e 4 tá pintado. Não está pintado, não está pintado, tá? Esse aqui a gente já começa a descartar. Se você for olhar aqui as outras, ó, um desses aqui acaba pintado também, tá bom? Ó, aqui, ó. Então, provavelmente é a família 3, tá? Aqui, ó. Para responder essa questão, é necessário observar atentamente se o DNA do filho apresenta características com o do pai e com o da mãe. Um padrão diferente do padrão do casal simboliza que o bebê em questão não é filho deles. Observando aí as bandas, a gente vê que o único casal aí é o 3, em razão de ser super similar, tá? Então a gente consegue visualizar. Então vou parar a matéria aqui, aí semana que vem a gente dá continuidade, tá bom? Então até a próxima aula.